para falar sobre Operação Lava Jato. Vamos voltar no tempo? 17 de março de 2014, data em que a Polícia Federal deflagrou uma ação para desarticular uma rede especializada em lavagem de dinheiro com movimentações acima dos 10 bilhões de reais. A operação, que investigava a lavagem de dinheiro em lavanderias e postos de combustível, evoluiu para a maior operação de combate à corrupção do Brasil, a Operação Lava Jato. A gente tem aqui alguns números, inclusive, da Operação Lava Jato. Em 10 anos, nós tivemos 79 fases. Lembra daquela coisa? Tal fase da Operação Lava Jato foram 79 no total. 1.450 mandados de busca e apreensão. 295 mandados de prisão. 2.600 anos de penas aplicadas em primeira instância. Temos mais números, olha só esses aqui que a gente tem para vocês. 211 conduções coercitivas, 120 acordos de colaboração premiada, 150 denúncias contra 500 investigados na Operação Lava Jato e 30 improbidades administrativas. E agora mais alguns números para a gente fechar. Estes números de recuperação de dinheiro, 15 bilhões no total, dos quais 6 devolvidos só para a Petrobras. Foram os números da Operação Lava Jato nestes 10 anos. Para falar sobre este assunto, conosco aqui no sofá do Morning Show, o cara do PowerPoint, o Deltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato. Bem-vindo, hein, Deltan? Bacana. E olha, esses números aí são só de Curitiba. Se você somar ainda Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, os números seriam muito maiores. Ô, Deltan, você sabe que eu vou começar perguntando a respeito de uma curiosidade nossa. A sua amizade com Felipe Monteiro. Porque quem assiste aqui o Morning Show não imagina que Pepe e Deltan são amigos antes do Deltan ficar famoso e antes do Pepe também ficar famoso. Eles foram amigos em Harvard, é isso? Conta pra nós desta relação amigável com o Pepe. Exatamente. Eu era procurador da República muito antes da Lava Jato, em 2012. A gente foi estudar em Harvard junto, fez mestrado em Harvard. E lá em Harvard se conheceu e o Pepe aqui sabia tudo de política, eu não sabia nada, não sabia o nome de 5 deputados, a gente discutiu o mensalão, ele vinha falando, não, mas a mensalão tem ali coisa errada de perseguição, contra o Pepe fala, não, Felipe, que é isso aí, cara, isso é teoria da conspiração, cara. Não é de hoje, cara, eu conheço os procuradores que estão lá atuando no mensalão, é gente séria, é gente correta, cara, tá na cara, o PT desviou muito dinheiro, e o mensalão era 100 milhões de reais, já era muito grande. Mas a Lava Jato fez o mensalão parecer um conjunto de crianças brincando na areia. Ô, Pepe, você já via brilho nos olhos do Deltan lá em Harvard com essa questão? Claro, Como claro. É que é? Não, o Deltan é um aluno muito aplicado lá em Harvard, né? É mesmo? Você fala pra todo mundo. O Deltan ele foi chamado para fazer doutorado em Harvard. Eu não entendi porque ele não ficou para fazer doutorado. Mas depois, quando começou a Lava Jato, eu entendi, poxa, o Deltan largou o doutorado de Harvard para vir para o Brasil e coordenar a maior operação de combate à corrupção que o Brasil já teve. E um ponto interessante é o seguinte, né? A gente estava estudando junto na época do mensalão mesmo. E na época que os julgamentos eram transmitidos, né? E a gente discutia, a gente via junto, a gente conversava, dialogava. Sempre aprendi muito com o Deltan, né? Que legal, que legal. É porque É meu amigo querido. o mensalão... Tem que ser falado de estrogonofe. Explica, fala aí. Não, e o melhor estrogonofe do mundo é da Fê, né, que é a esposa do Deltan. Olha, e ele fazia o estrogonofe pra mim quase toda semana. Tá se autoconvidando para relembrar esse estrogonofe. Saudade do estrogonofe. Para deixar claro, o mensalão foi transmitido na TV Justiça porque foi julgado diretamente no STF, né? Diferentemente da Operação Lava Jato, que era lá na 13ª Vara de Curitiba. Agora, Deltan, você se arrepende de ter deixado um doutorado de Harvard para voltar para o Brasil e tocar a Operação Lava Jato? Achei que você me perguntasse se eu me arrependo da amizade com o Felipe. Não, outra pergunta muito óbvia. Essa aí eu não sei se... Gente, essa é uma lição importante que a gente tem que tirar para a vida. Você pode divergir nos pensamentos, nas ideias. Agora, se você é sincero, se você busca aprender com o outro, você precisa ter amizade e relacionamento com pessoas que pensam diferente de você. Isso faz você crescer, isso te aperfeiçoa, isso aperfeiçoa os teus argumentos, aperfeiçoa o debate. E vocês vão ver aqui, eu e o Felipe, a gente é amigo debatendo e divergindo em relação a 1 milhão de coisas, mas seguindo com carinho, com relacionamento, com cuidado, um com a vida do outro. E você me perguntou se eu me arrependi de sair de Harvard para vir para o Brasil. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro e eu sou cristão e eu, Nelson, costumo orar muito, refletir antes de cada decisão, refletir muito antes de ir para Harvard, refletir porque minha vida estava redonda, eu atuo em igreja, era líder de célula, líder de ministério de casais, servia a comunidade num lar batista, eu estava estudando, trabalhando,
minha vida estava equilibrada, tinha tempo para os amigos. E eu tive uma dificuldade de decidir se eu deveria ou não ir para Harvard. Apliquei só para Harvard, fui aceito. É muito difícil ser aceito, poucas pessoas vão para lá, pessoas como o Felipe, pessoas que são diferenciadas. E decidi ir para lá com o cuidado de manter o equilíbrio na vida. Fui para lá, ficamos um ano, eu estudava bastante. Para mim, eu via lá a Harvard, o Felipe sabe disso, como um parque de diversões para quem quer estudar. E eu privilegiei o estudo, a dedicação a aprender. Outras pessoas eram mais equilibradas, como o Felipe, aproveitavam melhor a vida social, conheciam as pessoas, faziam network, advogado, né? Tem que fazer network, e eu, procurador, estava ali com o objetivo de estudar, ficava estudando, virava a noite estudando, passava final de semana estudando. E depois eu passei por um outro período de reflexão, se eu deveria seguir para um doutorado lá ou voltar para o Brasil. E entendi que era hora de voltar para servir a sociedade no Brasil, trazer o conhecimento que eu adquiri lá num sistema de justiça que funciona muito melhor do que o nosso. Porque a minha vida foi uma vida de frustrações na luta contra a corrupção. Quando vocês olham agora a Lava Jato sendo desmontada, gente, não é a Lava Jato que traz frustração, é a história do Brasil. Todos os casos, fora o mensalão, que é a exceção que confirma a regra, todos os casos, dilúvio, boi barrica, satyagraha, sundown, pôr do sol, todas as outras grandes operações foram pelo ralo, porque o sistema protege os donos do poder no Brasil. Ô Deltan, vamos voltar no tempo aqui, porque no dia 17, que é domingo próximo, a gente vai ter aí 10 anos se completando da primeira fase da Operação Lava Jato. Eu quero voltar lá para 2014, quero saber quem era o Deltan Dallagnol antes da Operação Lava Jato no Ministério Público, o que é que você planejava, o que você pensava para a carreira, neste momento em que ninguém conhecia o seu nome. Nelson, Deltan era muito mais ingênuo. Várias camadas de ingenuidade foram caindo ao longo do tempo. Deltan era, para minha vergonha pessoal, alguém não politizado, alguém que não sabia nada de política, não sabia o nome de 5 parlamentares. Pelo contrário, tinha uma certa ojeriza em relação à política, porque ali eu via com um ambiente muito corrompido, que tinha muita coisa errada, mas eu jamais imaginaria que existia algo como aquilo que a gente revelou na Lava Jato. Eu não acredito em teorias da conspiração, e a minha vacina para teorias da conspiração é não acreditar nas coisas sem que existam evidências mais robustas apontando. Então, muita gente falava que no Brasil existia muita corrupção, mas eu sou aquele como Tomás, discípulo de Jesus, que precisa ver para crer, colocar o dedo na ferida. E quem diria que eu ia estar colocando o dedo na ferida logo Tomé, na ferida, né? Vendo, exatamente. Tomé, né? Mas alguns traduzem como Tomás também. Quem diria que eu estaria colocando o dedo na ferida e vendo com os meus olhos o monstro da corrupção brasileira em todo o seu horror, em toda a sua dimensão. Era uma pessoa que gostava de trabalhar muito, era muito dedicado, workaholic já, por isso que me chamaram para a Lava Jato. Eu era professor, ensinava os membros do Ministério Público, policiais, juízes, já como investigar lavagem de dinheiro. Tinha atuado em uma série de grandes operações, como Operação Banestado, como Operação Curaçao, em que a gente acusou mais de 50 pessoas por crimes de dolagem, 50 denúncias separadas por uma organização criminosa que ocupou todo um banco em First Curaçao Bank. Fomos para a Holanda coletar documentos desse banco. Tinha atuado em casos envolvendo o Fernandinho Beiramar, dava aulas para promotores, treinamentos para promotores, juízes. Ou seja, é alguém que tinha construído uma carreira que era muito focada em servir por meio do trabalho e que equilibrava a vida com os amigos. A gente sempre teve uma turma de amigos muito consistente. Desde que a gente tem 16 anos, nós somos muito amigos. A gente viaja a surfar, faz uma série de coisas juntos. Eu dividi a vida em cuidado com o meu relacionamento, com a minha esposa, com igreja, serviço à comunidade e trabalho, procuradoria. Era uma vida equilibrada, mas não tinha ideia do que vinha pela frente. A gente está imaginando o Deltan surfando, né? Você sabe que aqui, sempre que a gente tem uma imagem muito diferente na imaginação, tem um colega nosso que faz um meme, uma montagenzinha. De repente, daqui até o final do programa, sai aí uma imagem do Deltan surfando. Coisa da inteligência artificial, coisa nova, ô Deltan.